São Paulo abre negociação por chegada de Carlos Vinícius. Vamos comentar sobre isso. Tem informação aí também sobre a venda aí do Matheus Alves para o futebol europeu. Vai dar bom ou não vai? Vamos falar também aí sobre o jogador saído do São Paulo. Mais um. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E rapaziada, o negócio é o seguinte. Olha aí. Augusto Melo, afastado do Corinthians, diz que o São Paulo não deve virar SAF. Olha aí, a gente teve isso aí em pauta ontem, né? Que o Casares deu entrevista pro UOL e foi falado aí sobre a questão da SAF. Ele até mudou um pouco o tom em relação à SAF, dizendo que pode ser que vire um dia, né? O tom é bem diferente do que a gente já viu em outras ocasiões aí. E isso teve uma repercussão muito grande no dia de ontem. E ontem mesmo no programa, né, era no SBT, lá do Benja, o Augusto Melo tá afastado do Corinthians, uma crise bizarra política lá no Corinthians. Ele deu entrevista lá no Benja, né, e eles debateram sobre isso. Olha o que o Augusto Melo falou sobre o São Paulo ser SAF, abre aspas. Pelo tamanho do São Paulo, que eu falo também, poderia falar pelo Corinthians, que é o que eu falo sempre que sou contra. O Corinthians tem um poder de reação enorme e a nossa dívida não é tão grande em relação às receitas que tem. Então o São Paulo também é um time grande, é um time revelador, é um time que era a melhor categoria de base que tinha. De um tempo aí era o São Paulo. Eu acho que é um absurdo o São Paulo desse tamanho pensar em SAF, fecha aspas. Cara, o Augusto Melo, boa parte aí dos cartolas, né, que estão nos clubes, né, e serve pro São Paulo, serve pro Corinthians também, né, que é o time que você era presidente, era, né, que agora você tá afastado aí. Problema, cara, é que boa parte das pessoas, né, que estão envolvidas na política do clube, evidentemente que nenhuma dessas pessoas estão interessadas no clube virar SAF, porque a grande maioria das pessoas que são cartolas, cara, vão ter uma relevância muito menor se o clube for vendido e virar SAF, né? Ninguém quer perder a carteirinha, ninguém quer perder a boquinha que tem no clube. Os conselheiros também não vão ter o poder, né, que eles têm hoje, eles não vão ter se virar SAF. Então, cara, quem decide aí se o clube vai virar SAF ou não são os cartolas. E evidentemente que a grande maioria é contra, porque vai perder os seus benefícios que tem ali. Por isso que você é contra, no São Paulo é contra, e vários outros times grandes no Brasil também são contra ir a virar SAF. Óbvio que também tem que ver a empresa, pra quem vai vender, né? Tem uma SAF aí também que é um horror, entendeu? Tem SAF que é boa, mas tem muita SAF que é muito ruim também, né? Não é só, pô, vai virar SAF, agora tá salvo, agora vai ser tudo do bom e do melhor. Não é assim também. Teve muito clube que piorou aí depois que virou SAF, né? Então é algo aí muito delicado o assunto de SAF, é algo muito delicado aí mesmo, tá bom? Enfim, cara, assim, eu acho que o São Paulo pode se recuperar financeiramente sem ser SAF, mas precisa de pessoas competentes e que tenham foco, né, cara, em melhorar a situação financeira do clube, o que eu acho que essa diretoria do São Paulo atualmente não tem nem capacidade para poder fazer. Vamos ver o que vai acontecer depois desse FDIC aí, né? Que pagar as dívidas bancárias do São Paulo, depois que pagar essas dívidas bancárias aí de curto prazo, São Paulo vai ter um fôlego aí maior. Vamos ver o que vai acontecer aí em relação a isso, né? O volante Lisieiro está no seu último mês de contrato com São Paulo. Ligado ao tricolor apenas até o dia 30 de junho deste ano, o jogador sequer entrou em campo em 2025 e também não vai ser utilizado até deixar o clube, né? Então, a gente tá aí com o Lisieiro treinando afastado desde o início do ano, né, cara? 2025 inteiro ele tá treinando separado, tava no elenco ano passado, jogou alguns jogos ano passado, nem foi pra pré-temporada dos Estados Unidos esse ano, né, cara? Desde a pré-temporada ele tava mais participando já do elenco do São Paulo, né? Não tava integrado ao elenco do São Paulo, tava treinando separado desde o início do ano. E tá aí, ó, aos 27 anos, o Lisieiro não faz parte dos planos da comissão técnica desde o fim do ano passado. O jogador foi utilizado pelo Zubeldia 11 vezes em 2024, mas não teve chance nessa temporada. Cara, assim, ele jogou alguns jogos no ano passado, né, como o Gé botou aqui, 11 jogos que ele jogou ano passado, e vocês vão lembrar que as informações que tinha no fim da temporada passada, 2024, todas as informações que tinha era que ele iria renovar. Não que vai renovar, tem encaminhado, o Zubeldia gosta dele, né, tanto que deu várias oportunidades para ele no ano passado. Então, as informações eram no tom sempre de que ele iria renovar. Aí depois, o blog do São Paulo trouxe a informação que do nada o Lisieiro começou a pedir um salário fora da curva, né, completamente irreal, e o São Paulo na hora cortou e afastou ele, ó. Por esse valor que não tem como, já cortou ele, deixou ele afastado e tá até hoje, né?
Hoje é dia 5 aí de junho e ele tem contrato até o dia 30, né? Ele tem poucos dias aí, né? Pouco menos de um mês de contrato com o São Paulo. Fora dos planos do São Paulo, o Liseiro negociou uma transferência para o Sport no início dessa temporada, mas as conversas não avançaram. O volante então passou a treinar separado do restante dos companheiros no CT Tabafo. Ainda teve a chance de ir pro Sport e acabou que não foi. Aí fica o cara lá encostado, não joga, só recebe salário. Isso é muito ruim, né? Porque tu paga, todo mês tu paga salário pro cara, o cara tá na folha do clube e o cara nem treina junto com o time, né? Óbvio que o São Paulo tem que pagar porque tem contrato, mas é muito ruim porque pagar jogador que nem vai pro banco, que nem treina com o elenco, é muito ruim, né? Então, com certeza aí vai ser já uma boa notícia, né? O contrato dele já tá acabando agora nesse mês, já vai abrir mais espaço na folha do São Paulo, o que é muito, muito bom, belezinha? Com o contrato de empréstimo se encerrando no fim de junho, também, além do Liseiro, o zagueiro Juan Tressoldi vive um momento de indefinição no São Paulo. Segundo o Gabriel Sá, o Sassuolo, clube italiano, dono dos direitos econômicos do jogador, é resistente à ideia de um novo empréstimo, principalmente após o São Paulo não cumprir a parte dos pagamentos previstos no acordo anterior. Cara, eu acho, né, pelas informações que tem, né, pelo tom das informações que tem em relação ao Juan, eu acho que ele vai meter o pé, tá? Ele tá também no último mês de contrato com o São Paulo. O São Paulo está tentando estender o empréstimo dele até o final do ano e começar a pagar, né, o valor da compra dele de 2026, como fez ali com o Marcos Antônio, entendeu? Mas o Sassuolo já não estava muito interessado, já não estava olhando com bons olhos estender o empréstimo até o fim do ano, entendeu? Até porque todos os times brasileiros também interessados nos jogadores e demais. Aí depois, os caras já não estavam muito interessados nisso. Aí o São Paulo vai lá e atrasa a segunda parcela do valor do empréstimo. Aí, irmão, realmente vai ficar uma situação bem complicada, né? Como é que o Sassuolo, por vender o Juan pro São Paulo, parcelar aqui a vinda dele, sendo que os caras não conseguiram pagar nem direito o valor de empréstimo, né? Que faz a segunda parcela que o São Paulo atrasou. Então, cara, é realmente muito complicado isso aí. Você perde credibilidade no mercado, os caras vão ficar desconfiados do São Paulo, que não vai pagar o valor, né? Já que atrasou, né, o valor do empréstimo, cara. Então é uma situação aí bem complicada, né? Bem complicada aí. Já comentamos aqui que tem time brasileiro de olho nele, né? A última informação que saiu foi o Botafogo, se eu não me engano, era um time que tava de olho nele. Então, cara, a situação dele bem complicada. Aí mesmo, o blog do São Paulo tinha trago uma notícia que a gente comentou aqui nos últimos dias, né? Foi até essa semana, de que o São Paulo tem o Gustavo Medina, que é zagueiro da Ferroviária, como uma opção ali. É interessante caso o Juan não fique, né? Enfim, eu gosto do Juan, acho ele bom zagueiro, entendeu? Os jogos que ele joga aí, a grande maioria ele joga bem, entendeu? Eu não entendo que uma parte da torcida tem uma bronca aí com ele, eu acho que é mais por causa do valor de compra dele do que por qualquer outra coisa, mas eu gosto dele, acho bom jogador, mas se fosse palpitar, eu acho que ele não fica. Acho que o Sassuolo realmente vai levar ele vai voltar pro Sassuolo ou ser vendido, negociado aí com outro time, né? Enfim. Bom, seguinte, rapaziada, olha só. A gente comentou com vocês em outro que o São Paulo estava aí de olho, interessado aí no Carlos Vinícius, jogador ex-Fulham da Inglaterra, né? Tava aí no Fulham, acabou o contrato, agora ele tá livre no mercado para assinar com qualquer outro clube. Era o nome que o São Paulo tinha na mesa e estava analisando ali. Segundo o André Hernan, o São Paulo já deu um novo passo e abriu conversas para buscar a contratação do atacante Carlos Vinícius, que está livre no mercado. Bora ver então, né, o que vai acontecer em relação ao Carlos Vinícius. A gente já comentou aqui sobre o Carlos Vinícius, já comentamos aqui sobre o Carlão, né, que é o centroavante lá da Ferroviária, que é o nome que estava em pauta também no São Paulo. Tem aquele Zampedri lá também, que se eu não me engano é do Católica, né, se eu não tenho enganado, aí o Universidade Católica. Então, é alguns nomes que o São Paulo tem aí na lista, né, na sua lista aí, para tentar fechar com o novo centroavante aí. De todos os nomes que foi ventilado, cara, assim, nunca vi o Carlos Vinícius jogar, ele não tem números bons, tá? Se for olhar os números da carreira dele, os números dele não são legais, mas vindo pro Brasil, que é um campeonato, que os campeonatos aqui são inferior aos que ele jogou na Europa, né? Ele jogou na Premier League, no Fulham, então pode ser que no Brasil, que é um nível mais baixo, pode ser que ele consiga ir bem aqui no São Paulo. Ele não tem grandes números, inclusive tem até tempo que ele não faz gol. Aí o Al até colocou aqui, ó, que ele disputou apenas 4 jogos nessa temporada, tá? Pelo Fulham. Jogou muito pouco aí, realmente. Olha só isso aqui, ó. O Carlos Vinícius não marca gol há mais de um ano. O último gol do atacante aconteceu no dia 17 de março de 2024,
quando ele estava emprestado ao Galatasaray. Na ocasião, o clube turco venceu por 4-3 com o gol da virada, sino do centroavante nos acréscimos, né? Aí tava lá, pô, Gabriel, mais de um no caso faz gol. Mas a questão não é nem fazer gol, a questão é que ele não vinha jogando. Né? Por exemplo, essa temporada aí, no fundo ele jogou só 4 jogos, então ele não tem números bons aí o Carlos Vinícius. Mas como eu falei, rapaz, é uma aposta, tá? O São Paulo vai ter que trazer um jogador nesse estilo aí mesmo, né? O que tiver livre no mercado, ou trazer alguém por empréstimo aí que também não é simples, né? Mas dos nomes aí que foram especulados no São Paulo, acho que a aposta mais válida mesmo aí é o Carlos Vinícius, por mais que ele não tenha grandes números, entendeu? Por mais que ele não tenha grandes números, aí eu acho que pode ser uma aposta interessante, desde também que ele entre aí, né, cara, na folha do São Paulo, dentro ali do que o São Paulo pode pagar para ele, né? Pelo fato dele estar na Europa, tá no fundo da Premier League, a gente sabe que ele não vai vir para ganhar um salário baixo. A gente sabe muito bem, a gente tem que ter essa consciência aí, né? Às vezes ele fala, não, meu Deus do céu, eu vou abaixar o salário porque eu quero jogar no São Paulo, não tem problema, minha prioridade é jogar no São Paulo. Aí já é outra coisa. Mas vai ter concorrência porque tem outros times do Brasil e também de fora de olho no Carlos Vinícius. Ele jogou no Galatasaray, que ele foi emprestado, jogou no Fulham, jogou no Benfica, né? Então, foi alguns clubes aí que ele jogou ao longo da sua carreira na Europa. Ele tem 30 anos de idade. Bora aguardar aí para ver se esse negócio vai avançar ou se não vai. Vamos aí ficar no aguardo. Belezinha, meu querido? Bom, negócio é o seguinte, rapaziada, olha só. Informação que trouxe aqui o Alexander Vieira. Após recusar os 8 milhões de euros pelo Matheus Alves, o São Paulo aguarda uma nova sinalização do CSKA Moscou de 10 milhões de euros. O clube russo promete vir com uma oferta e mais 5 milhões de euros em bônus, deixando ainda um percentual para a venda futura do jogador. O staff do Matheus Alves deve intermediar a oferta nos próximos dias, tá? Então, nos próximos dias é aguardado aí que uma nova proposta do CSKA chegue na mesa do São Paulo pelo Matheus Alves, tá? A gente já comentou sobre isso, eles fizeram uma proposta de 8 de euros, o São Paulo aí prontamente recusou, o que é um milagre, né? Não sei como é que os caras aceitaram. O São Paulo geralmente aí, qualquer coisa que oferece aí para os jogadores de Cotia, o São Paulo costuma vender, mas dessa vez os 8 milhões que o CSKA ofereceu, o São Paulo não aceitou não. O São Paulo recusou e aguardado aí uma proposta na casa dos 10 de euros, mais 5 aí em bônus, né? E o São Paulo vai ficar com uma porcentagem aí de uma venda futura, né? O staff do jogador deve intermediar isso nos próximos dias. Vamos aguardar, né? Enfim, eu também não acho que 8 milhões de euros é muito pouco. Os 10 milhões de euros chegar também acho pouco, mas talvez vai ter que ser vendido aí por causa da situação financeira que o São Paulo vive. Entendeu? Não dá pra gente falar, pô, vamos vender só por 20 euros, vamos vender por mais. Não acho que o São Paulo vai conseguir fazer isso aí, porque vai ter que vender alguém já agora no meio do ano. Entendeu? Aí, segundo as informações que tem, o Pablo Maia e o Matheus Alves são os dois principais nomes aí pro São Paulo vender e fazer grana agora, fazer caixa, porque tem que vender, tem que bater as metas orçamentárias de venda que tem no orçamento do São Paulo para 2025. Tem todos os anos, né, aquele valor ali de meta para bater com vendas, né? Enfim, vamos aguardar. Aí eu não acho que 10 milhões de euros também é uma boa proposta, mas é aquele negócio, para time que tá devendo, que tem que vender às pressas, que não tem muita escolha, irmão. Qualquer coisa que chegar aí a gente vai ter que olhar com carinho para vender, porque a situação do São Paulo financeira é muito, muito ruim, entendeu? Muito, muito ruim aí, realmente, mas vamos aguardar. Eu acho, tá? Se for olhar os jogadores do São Paulo aí, que são candidatos a ser vendido já agora na Nacional do meio do ano, eu acho que realmente vai ser o Matheus Alves, tá? Acho que vai ser mesmo o Matheus Alves. Os caras ofereceram 8, para oferecer 10 ali, é 2 palitos, se oferecer 10 o São Paulo vai aceitar. Eu não tenho dúvida nenhuma que se oferecer 10 o São Paulo vai aceitar. Os caras venderam o William Gomes por 8 ou foi por 9, né? Tinha informação que era 10, mas lá o Porto anunciou que era 9 ou foi 8 milhões de euros, né? Que o São Paulo vendeu o William Gomes aí, que eu acho até que é mais talentoso que o Matheus Alves, foi vendido por essa merreca aí. Então, o Matheus Alves não acho que vai fugir muito disso aí não. O São Paulo sempre gosta de deixar também uma porcentagem de uma venda futura aí dos jogadores. Vamos mudar de assunto agora, rapaziada, olha aí. Com o elenco avaliado em 81 milhões de euros, o São Paulo hoje tem o menor valor de mercado entre os 4 grandes de São Paulo, tá? Então, se você pegar os 4
times de São Paulo, né? São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. Dos 4, São Paulo é quem tem o menor valor de mercado aí. Isso é o elenco, tá? Não tô falando do clube, né? Tô falando do elenco. São Paulo tem aí o 4º elenco mais valioso de São Paulo. Entendeu? É o Transfer Market que trouxe isso aqui, olha só. Segundo o Transfer Market, na tabela do Brasileirão, o São Paulo está em 13º, tá? Em elenco mais caro, que curiosamente ou não, o São Paulo está nesse momento em 13º lugar do Brasileirão, né? E o Transfer Market fez a lista dos elencos mais caros, e o São Paulo está em 13º, tá? É o 13º elenco mais caro dos times da Série A, né? O São Paulo só tem um elenco mais caro aí do que 7 clubes aí da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Até o Santos aí tem um elenco mais caro, que veio da Série B. O Santos também contratou muito jogador, né, cara? Mas isso aqui tem muito, né, rapaz? Que eu comento com vocês sempre quando a gente vai falar de contratação. Quem vê meus vídeos aqui sabe, sempre quando a gente vai falar de contratação, eu falo, ó, tem que trazer jogador mais jovem, né? Não dá pra trazer mais jogador velho. O São Paulo tem muito jogador acima de 30, 32, 33, 34. E evidentemente que com tanto jogador com mais de 30 anos, evidentemente que perde muito o valor do mercado. Entendeu? Fora que esse ano saiu 19 jogadores, chegaram só 3 ou foi 4, né? Então já saiu muito mais jogador do que chegou, o que isso faz também cair o valor do mercado, e que tem muito jogador mais velho também, que tem pouco valor de mercado, né? Com o Oscar, por exemplo, o Lucas, Arboleda, esses caras têm um valor de mercado bem menor porque eles já têm uma idade mais avançada, né? Enfim. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.